ou subentendidas, que se essas condições não forem cumpridas, automaticamente o pacto, o contrato, o acordo está quebrado, está rompido, né? E entendemos também que um contrato ele deve ser feito no mínimo entre duas pessoas, né? Então aquele que transgride a regra, aquele que transgride a cláusula, aquele que transgride o acordo, automaticamente dá à outra parte o direito à rescisão, em alguns casos até de uma indenização pela quebra daquele contrato, daquele acordo. E nós percebemos, portanto, logo no versículo 1, né, de Gênesis capítulo 12, nós percebemos que há 3 requisitos muito importantes que, se não cumprida a promessa, os requisitos não se realizariam, ou não se realizam, né, melhor dizendo. E o primeiro requisito: sai da tua terra. Eu gostaria que você atentasse na condição em que nós estamos ministrando. O que significa sair da terra? Significa o seguinte: transforma a tua mente. Sai do reino em que vive. Sai do sistema em que você está vivendo. Transforma o teu modo de vida. Não opere na terra de acordo com o sistema da terra, de acordo com o modismo. Então, terra significa sustentabilidade. Terra significa segurança. Então, olhe para tudo isso e rejeite isso, sai disso. Tudo isso que você acha que é normal, tudo isso que você acha que é estilo de vida, tudo isso que você acha que o homem nasceu para viver desse jeito, abandona. Prefira o conselho divino, não as práticas do mundo, não o rito natural que os homens estão caminhando nessa terra, nesse mundo, no sistema. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, nós temos uma severa advertência que diz: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, amados, você que está nos ouvindo, eu te pergunto, medite, pense, analise. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus na sua vida? Você quer experimentar? Eu não estou dizendo você quer experimentar a boa, agradável vontade do mundo, vontade do sistema, vontade dos amigos, vontade dos homens, vontade dos institutos educacionais, culturais, vontade da tradição, vontade da família, vontade dos colegas de trabalho, nada disso. Eu estou te fazendo uma pergunta direta, objetiva. Você quer experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Veja que o texto diz que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita, agradável, né? Então, se não tiver esses ingredientes, boa, agradável, perfeito, então já não é vontade de Deus. Mas você quer experimentar? Então você tem que tomar uma decisão. Você tem que mudar algo na sua vida. E sair da sua terra significa exatamente isso. Não conforme com o tempo em que nós estamos vivendo, mas transforme a sua mente, renove a sua mente. Bom, só para entendermos um pouco melhor, o que significa essa palavra conformar? Eu creio que alguns de vocês que estão nos ouvindo, homens ou mulheres, já tiveram experiência de fazer um bolo, ou então já viram alguém fazer um bolo, talvez a sua mãe, a sua irmã, um parente ou um vizinho, ou você sabe o processo para se fazer um bolo, né? Então, vamos analisar aqui. Você pega uma massa, né, e você amassa essa massa, amassa, ou bate essa massa. Depois você pega uma forma, e essa forma ela pode ser quadrada, ela pode ser redonda, ela pode ser retangular, pode ser triangular, pode ser em forma de coração, pode ser a forma que tiver a forma, não tem problema. Mas você pega uma forma, aí você pega aquela massa e você conforma a massa na forma. Ou seja, você vai dar à massa a mesma forma que a forma tem.
Isso significa conformar, se enquadrou, se colocou, então se adequou àquela situação, tomou a forma. Então, Deus está dizendo o seguinte: não entre na forma do mundo. Não se conforme, não tenha a forma que o mundo tem. Não siga os conselhos que o mundo segue. É isso que o Senhor está dizendo. Se você transformar a sua mente, essa transformação só pode ocorrer através do conhecimento e da prática da palavra de Deus, então você vai experimentar na sua vida, você vai experimentar nos seus sentimentos, nas suas emoções, no seu corpo, você vai experimentar no seu trabalho, na sua família, na sua escola, nos seus sonhos, nos seus projetos, na sua saúde, em tudo que diz respeito à sua vida, você vai experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É isso que Deus está dizendo logo de início: sai da tua terra. Segunda condição que está aí nesse versículo 1, sai da tua parentela. Amados, tem que sair dos espíritos culturais. Não se submeta aos espíritos culturais, porque os espíritos culturais, eles violam as regras do reino de Deus. Tem que sair das tradições. Ah, mas a minha cultura é essa. Ah, mas eu nasci assim, eu nasci aqui. Ah, mas sabe, a minha geração, desde a minha tataravó, da minha bisavó, da minha avó, da minha mãe, os meus pais foram sempre assim. Então, eu sou assim. Por quê? Porque a minha cultura é assim. Porque a minha família é assim. Querido, querida, se você quiser experimentar na sua vida a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus, você tem que ter uma decisão. A decisão de romper com esses espíritos culturais. Romper com essa tradição. Agora que você está em Cristo, você não tem mais compromisso com tradição nenhuma. Por exemplo, você já percebeu que eu sou brasileiro, mas eu não tenho compromisso nenhum com a cultura brasileira, com a tradição brasileira. Por quê? Porque agora eu sou cidadão celestial. O meu compromisso é com a palavra de Deus. O meu compromisso são com as regras celestiais, não são com as regras brasileiras. Não são com as regras da minha família, da minha familiaridade. Então há necessidade de haver um corte, passar uma régua. Há necessidade agora de reconhecer que Jesus é único e absoluto Senhor e obedecer apenas à direção que Ele dá, ou que Ele der. Portanto, há muitas pessoas que não conseguem experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus porque ainda estão enraizados na cultura, estão enraizados na familiaridade, estão enraizados na tradição. Então, aquilo que você percebe que a palavra de Deus condena ou que confronta a vontade de Deus, não tenha dificuldade, diga não. Ah, mas se eu disser não, meu pai, a minha mãe, a minha avó, como é que fica a minha tradição? Sempre foi. Então você tem que tomar uma decisão, amado, amada. Ou você vai satisfazer a sua vontade e a vontade dos seus pais, dos seus avós, dos seus bisavós, da sua tradição, da sua cultura, ou você vai buscar na palavra de Deus qual que é a vontade de Deus para a sua vida e aplicá-la. Porque há um choque gritante. Já colocamos aqui, eu volto a dizer, que nós temos uma realidade humana. Eu e você temos uma realidade. E a palavra de Deus é a palavra divina que vem de encontro com a nossa realidade para nos confrontar e para nos golpear, para nos vencer e dar lugar à palavra de Deus nas nossas vidas. Então isso significa sai da tua parentela, não é? Na próxima ministração nós vamos dar continuidade a partir deste ponto. Eu quero orar com você. Pai, muito obrigado por esse novo estudo. Obrigado pela tua palavra que transborda o nosso coração de sabedoria, de conhecimento.
Obrigado pela tua assistência, pela tua ministração no nosso espírito, na nossa alma, pela tua proteção. Acima de tudo, obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário Jesus pagou o alto preço pelo nosso resgate. Eu declaro a tua bênção sobre todos os que estão nos ouvindo e que perseveram nesse projeto chamado Palavra Poderosa. Em nome de Jesus Cristo,